Glória a Deus, meus queridos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está aqui nesta manhã para juntos nós adorarmos, exaltarmos, glorificarmos ao Senhor e juntos aprendermos do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos orienta, é o Espírito Santo quem nos abre o entendimento, quem nos convence, quem nos exorta, a fim de que a cada dia nós venhamos ser pessoas melhores. Melhores para nós mesmos, melhores para nossa família, melhores para a sociedade em que estamos inseridos. Esta é a vontade do Senhor. E quem nesta semana disse o seguinte, logo pela manhã: eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Alguém fez isso nesta manhã, logo que começou, que iniciou o dia? Você falou isso? Você disse para você e para as pessoas, quem sabe, que estavam ao seu lado: eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Será que nós falamos isso? Quando a gente fala, a gente sente o peso da palavra. Quando a gente pronuncia, quando nós nos colocamos na posição que Jesus nos colocou, a gente sente assim aquele peso de eu preciso ser. Eu preciso ser. Porque quando nós pensamos assim, então o nosso comportamento vai ser outro. A nossa atitude talvez seja outra. A maneira de agir e de proceder talvez seja outra. Quando nós nos colocamos dentro desta palavra, não é? Mateus 5,13, eu gostaria que alguém falasse de cor, sem buscar lá na palavra. E depois o versículo 14, alguém também falasse de cor, sem ser preciso olhar na palavra. Por quê? Porque nós estamos falando isso cotidianamente aos domingos pela manhã. Por que que estamos falando assim? Porque estamos repetindo, para que nós venhamos inculcar. A palavra de Deus diz que nós temos que inculcar a palavra. Inculcar a palavra é nós sabermos o que ela diz e é nós vivermos e sermos o que ela diz que nós somos. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos que pensar de maneira como a Bíblia pensa, como ela nos dá o entendimento. É assim que nós temos que ser. Então uma das minhas irmãs vai ler o versículo 13, tá fácil, e o irmão Ronaldo vai representar os homens, recitando o versículo 14. Olha que maravilha, glória a Deus. Então vamos começar com uma das nossas irmãs. Quem? Diaconisa Gilmara. Está lendo a palavra? Ah, está lendo a palavra. Ah, que maravilha. Então é bom, pode abrir, não tem problema. Se você ainda não gravou, pode ler, mas à medida que você vai lendo, vai se assenhorando da palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia. É isso que nós temos que viver cotidianamente. Quando nós vivemos isso, quando nós pronunciamos, quando nós falamos, nós nos assenhoramos, nós tomamos posse. À medida que nós tomamos posse, nós vamos sendo alcançados pela graça, pela unção, pela virtude do Espírito Santo, e logo ele vai moldando-nos, vai trabalhando em nós, segundo o seu santo querer. Diaconisa Gilmara. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de se salgar? Então aí é para nós meditarmos. Eu sou o sal da terra. E se eu não estiver agindo de maneira como a Bíblia diz que eu sou, nós estamos perdendo a eficácia. Nós não estamos sendo. Quando eu não sou aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser, automaticamente é isso que Jesus disse: o sal está perdendo a sua qualidade em salgar. É isso que a Bíblia está dizendo. Então você repete, por favor, irmã, e pode concluir. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de se salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, as pessoas não darão crédito naquilo que nós falamos.
Porque eu falo uma coisa e ajo de uma outra maneira, logo as minhas palavras não terão eficácia nenhuma. Logo, aquilo que eu digo não condiz com o que eu faço. Então, logo, eu não tenho qualidade para salgar. Irmão Ronaldo. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois. Eu sou e você também é. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. E eu vou dizer isso sempre aos domingos pela manhã, na abertura da escola bíblica. Porque eu preciso viver isto. Eu sou a luz. E a luz, ela não é para ser colocada debaixo da cama. Ela não é para ser colocada no lugar baixo. Não, porque senão a sua eficácia de luz não é plena. Ela não ilumina. Mas pelo contrário, nós sempre colocamos a luz no lugar mais alto do ambiente. Para quê? Para que ela possa irradiar a sua luz, para que ela possa ter toda a condição de luminosidade naquele ambiente. Então, eu e você, nós somos a luz do mundo. Foi o que Jesus disse. E nós temos que dar essa claridade. O mundo está em trevas. Então, casais, hoje nós vamos falar sobre comunicação. As comunicações que é necessário que se tenha no casamento, para que nós venhamos ser a luz que a Bíblia diz que nós precisamos ser, e que na verdade, não é, através da nossa comunicação, nós venhamos fortalecer o nosso relacionamento em família. Vamos pegar como base hoje Gênesis. Vamos lá para Gênesis. E aí todos poderão ler a palavra. É uma passagem bastante conhecida. E nós vamos lá para Gênesis no capítulo. Abram as suas Bíblias comigo. Capítulo de número 11 de Gênesis, ou o livro dos começos. E aqui vai dizer que toda a terra com uma mesma língua. E nós vamos então, baseados nesta passagem, nesta leitura, nós vamos falar, não é, sobre a qualidade da comunicação. Vamos falar um pouquinho, não é, sobre a condição que nós precisamos ter e conhecer o nosso cônjuge. Há alguns tipos de comunicação ou de linguagem do amor, e nós vamos falar um pouquinho para que você identifique. Quando nós identificamos a linguagem de amor do nosso cônjuge, tudo fica mais fácil. Eu dou um exemplo. Aqui no Brasil, nós somos um país continental. Ou seja, ele é muito grande. Então, ainda que todos nós falemos a língua portuguesa, se eu pego pessoas que moram lá no norte do país e coloco junto com alguém que mora no sul do país, ainda que nós falemos a língua portuguesa, haverá algumas palavras que nós vamos não conhecer. Por quê? Porque no sul eles têm algumas gírias, algumas palavras diferentes de quem está lá no norte do país, ou no centro do país. Não é? Há palavras que nós vamos dizer, no exemplo, aqui nós falamos menino, menina, não é? Ô menino, ô menina, mas no sul é guria. Então, se a pessoa, não é, casa e fala, e vamos ter um guri? Aí o marido é lá do norte e fala, mas o que é isso? Se ele não for esclarecido do que é, ele vai dizer, mas o que é isso? O que é guri? Aí até a pessoa, se ela não sabe ainda que aqui nós chamamos de menino, de piá, em outros lugares é piá. Não é? Então vocês percebem, nós falamos a mesma língua portuguesa, porém cada região tem o seu dialeto daquele local. E no casamento,
se nós não nos entendermos, se nós não compreendermos o tipo de linguagem do amor do nosso cônjuge, vai ser assim. Nós vamos ter dificuldade no relacionamento. Dificuldade, não é? Na maneira de tratar. Então logo nós vamos ter aflitos, atritos, conflitos constantes. Por quê? Porque está faltando esse conhecimento no diálogo, na maneira de proceder. Então é isso que nós vamos falar aqui. Então vamos lá, vamos ler Gênesis capítulo 11. O tempo passa tão rápido e eu tenho tanta coisa para falar, que às vezes parece que não vai dar tempo. Então vamos começar aqui. A nossa irmã Camila vai começar lendo o capítulo 11, versículo 1, o irmão Ronaldo 2, a irmã Marineusa o 3, o pastor Francisco 4, a irmã Néia vai ler o 5, e assim nós vamos, né? O diácono Felipe lá em cima dá para ler também, que ele tem o microfone lá, ele pode ler o versículo de número 6, não é? E nós vamos concluir, deixa eu ver aqui, e vamos até um pouquinho mais para frente, eu digo quando nós vamos parar então a leitura. Pode começar, irmã Camila. 11:1 de Gênesis. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale da terra de Sinar e habitaram ali. Só um minutinho, irmã Marineusa. Começa novamente no microfone. Isso. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. Muito bem, então aqui nós estamos vendo o seguinte, que eles estavam todos falando uma mesma língua. E à medida que eles estão falando uma mesma língua, eles estão avançando no propósito, eles estão avançando no projeto, eles estão sendo prósperos naquilo que eles estavam intentando fazer. Pastor Francisco. E disseram: eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então nós estamos vendo aí que eles estão prosperando naquilo que eles haviam projetado fazer. Estavam todos com uma mesma língua, todos estavam se entendendo, perfeito? Vamos continuar na leitura. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Diaconisa Gilmar, o 6, então? Aliás, o 6 é o diácono Felipe que está lá em cima. Pode continuar, diácono Felipe. E disse: eis que o povo é um de todos, tem uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles tentaram fazer. Vocês percebem? Esse versículo ele é tão importante que ele diz assim, o próprio Deus falando, não é? No versículo 6. Pode repetir, diácono Felipe? Sim, e disse: eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Amado esposo, amada esposa, vocês perceberam aqui que quando há unidade, quando é uma mesma língua, quando é o mesmo parecer, quando não há divisão, quando não há separação, não há nada que impeça o progresso do casal? Não há nada. Não há nada que impeça os projetos de vocês, os nossos projetos, de serem concluídos, de serem realizados, de serem feitos. É isso que Deus está falando aqui. A chave do progresso,
A chave da vitória, a chave do avanço da família, do crescimento da família, está onde? Na unidade. Está na compreensão. Está no falar uma mesma língua. Está em sermos de um mesmo parecer. O Senhor Deus está dizendo aqui, não haverá restrição. Nada vai impedir o seu progresso. Seja na área que for. Desde que haja uma verdadeira comunhão, uma verdadeira amizade, um verdadeiro amor, um verdadeiro relacionamento, uma verdadeira comunicação. Olha que coisa linda. Mas vamos continuar, porque daqui para frente vai ser o oposto. Daqui para frente, quando Deus fala, eles vão conseguir tudo dessa forma. Não vai ter o que impeça eles de alcançar o objetivo. Ainda que o que eles estavam tentando fazer era impossível. Fazer uma torre para chegar no topo do céu, não é? Era impossível, mas não tem problema. Mas até enquanto eles estavam ali construindo no mesmo objetivo, estavam se entendendo, não havia restrição para o que eles estavam fazendo. É isso que a Bíblia está dizendo, o que o próprio Deus declarou. Então a gente tem que pegar essas palavras-chave. Tem algumas coisas que o nosso pastor Francisco fala assim, que nós temos que dar valor às mínimas coisas. Porque às vezes nós só pensamos nas grandes. Mas é as mínimas que fazem a diferença. Então aqui o Senhor Deus deu uma dica para nós. Quando Ele fala o que está acontecendo naquele povo, está sendo um exemplo para nós hoje. Então, quando nós lemos, opa! Descobri. Aqui está uma das pedras, uma das peças do meu quebra-cabeça. Aonde se eu pego e vou juntando as peças de maneira certa, eu vou chegar no meu objetivo. Eu vou conquistar o que eu tenho analisado, projetado, o que eu tenho sonhado. Por quê? Pelo que a Bíblia está dizendo aqui. Mas vamos agora mais para frente, e quem vai ler o versículo de número 7 é a diaconisa Gilmar. E aí nós continuamos, a irmã Camila, irmão Ronaldo, a irmã Marineuza, a pastor Francisco, o irmão diácono Felipe, se é que vai chegar, e a nossa irmã Néia, se é que vai chegar, mas eu creio que não vai chegar. Eu creio que não vai ser preciso. Vamos lá então, diaconisa Gilmar. 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Muito bem. Enquanto eles estavam falando uma mesma língua, estavam prosperando e avançando. Só que o Senhor Deus disse, olha, nós vamos lá e vamos fazer o seguinte, vamos confundir a língua, para que não entendam um a língua do outro. O casamento começa muito bem, eu vou fazer um paralelo, tá? O casamento começa muito bem, é uma coisa maravilhosa, mas, como eu disse, às vezes, por falta de um conhecimento da linguagem do amor do outro, começa a haver choques. Começam a haver isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Um já não entende o outro. E aí, esse não entender vai gerar o quê? Conflitos, tristezas, angústias, desapontamentos e, consequentemente, não é que o amor acabou, mas ele vai se esfriando. E isso é muito complicado, e é o que nós mais vemos hoje nos dias atuais. Versículo de número 8, irmã Camila. Assim o Senhor o espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém, eu acho que até aqui está bom. Quando nós formos fazer mais alguma leitura, eu uso os demais irmãos, muito agradecido por enquanto. Então, o que acontece quando não há mais entendimento? O que acontece quando já não há mais diálogo? O que acontece quando já não se entendem mais? Aquele progresso que outrora eles estavam tendo, acabou. Aqui a palavra está dizendo no versículo 8, que assim que eles já não se entendiam mais, eles acabaram, olha, cada um indo para um lado. Cada um foi buscar o quê? Refúgio de uma outra forma em outro lugar.
Por quê? Porque não havia mais a unidade. Não havia mais o entendimento. E é exatamente isso que acontece nos casais quando cessa-se a comunicação. Por isso nós vamos, agora eu vou ler alguns textos aqui que eu tirei de alguns estudos que nós pegamos, que nós vimos, e uma parte desse estudo eu tirei do livro As 5 Linguagens do Amor, de um escritor americano, e que esse livro tem ajudado a muitas pessoas, muitos casais. E nós vamos depois, no finzinho da nossa aula, passar um vídeo para vocês, que vai explicar, não é, como identificar essas linguagens do amor. Porque quando você sabe, quando você identifica, não é, a maneira de pensar, a maneira de agir do seu cônjuge, é como que se nós voltássemos novamente àquela comunicação, àquela linguagem anterior à confusão das línguas. Antes da confusão das línguas, quando se falava uma mesma língua, quando todos se entendiam, havia progresso. Mas quando houve, não é, a confusão das línguas, quando houve, não é, a Babel, não é, então aí logo já um não entendia o outro, e aí deixaram de ser prósperos, deixaram de avançar. A boa comunicação pode fortalecer o seu casamento. Então nós vamos falar aqui algumas razões que eu e você devemos investir em momentos de conversa com o nosso cônjuge, com aquela pessoa que está do nosso lado. Então vamos lá. Muitas situações fáceis de resolver podem ganhar uma proporção enorme porque marido e mulher não conversam. Não é difícil que um casal outrora feliz e conectando-se torne apático e distante como resultado do ritmo frenético que rouba o precioso tempo da intimidade e partilha. Então, algo precisa ser feito já. Ou seja, se no início do casamento, se no namoro, se no noivado havia uma boa comunicação, e normalmente quando se casa, com a correria do dia a dia, com os vários compromissos, com a chegada dos filhos, né, vão se acumulando os afazeres. Então, às vezes, aquela comunicação que é tão necessária, que é tão importante, acaba não acontecendo. E isso pode gerar conflitos e problemas muito difíceis. Mas quando há essa comunicação, quando nós privamos por tirar um tempo para a conversa, e normalmente essa conversa acontece nas refeições, não é? Ou então, lá no recôncavo do seu quarto, quando está você e a sua esposa, a esposa e o esposo, então deve-se tirar um tempo para a conversa. Então, a conversa facilita a organização do dia a dia. Muitas das confusões entre os casais acontecem porque falta alinhamento nas ideias. Pelo fato de serem duas pessoas diferentes, é provável que cada um esteja vendo algo à sua maneira. A boa comunicação pressupõe falar e ouvir com atenção e calma, para evitar desentendimento. Quando tiverem um desafio, uma meta ou qualquer tarefa, dediquem tempo para sentar e trocar ideias, dando espaço para que as opiniões de ambos sejam expostas. Nós vamos, quando nós falarmos daqui a pouquinho sobre as formas de amor, não é, a maneira de amor, e aqui, segundo o que o nosso irmão colocou, são 5 as formas de nós identificarmos a maneira como cada pessoa vê, ela enxerga, não é, a maneira de ser tratada. Então isso vai ser muito importante, porque às vezes nós estamos numa conversa e uma determinada pessoa, ela acha o seguinte, que quando ela está falando, ela quer toda a atenção do seu cônjuge
para aquilo que ela está falando. Mas, às vezes, o cônjuge não tem a mesma linguagem de amor do que essa pessoa. Então, logo, a pessoa que tem esse tipo de visão, esse tipo de linguagem do amor, que busca para si a atenção, ainda que a outra pessoa esteja ouvindo, mas se ela não parar o que ela está fazendo e não ficar olhando para a pessoa que está falando, ela acha que aquela pessoa não está dando crédito, não está dando ouvido àquilo que ela está falando. E vai gerar conflito. Vai gerar conflito. Por quê? Porque aquela pessoa quer toda a atenção. Mas a outra pessoa não tem a mesma linguagem de amor. E aí é que entram os conflitos. É quando às vezes o marido fala, poxa vida, mas eu te dou toda a atenção, eu estou te ouvindo. Mas a esposa fala, não, você não prestou atenção, você não ouviu, e fica magoada e fica chateada. Por quê? Porque ela esperava que o marido parasse tudo que ele estivesse fazendo e ficasse olhando para ela, prestando atenção e ouvindo o que ela está falando. E essa falta de essa falta de conhecimento da comunicação gera conflito. Então, quando nós entendemos claramente, não é, o tipo de comunicação, a gente vai entender. É aquele caso, não é, da gaúcha, não é, que casou com um mineiro, que quando ela fala, marido, está na hora de nós termos um guri. Aí ele vai falar guri, aí ele vai falar, guri deve ser criança, deve ser um menino, deve ser uma menina. Então, quando ela falar assim, ele vai entender, fala, é verdade, está na hora. Por quê? Porque ele entendeu a palavra que ela disse, ele entendeu a comunicação dela. Então é muito importante, casados, nós conhecermos a linguagem de amor da nossa companheira ou do nosso companheiro. O diálogo, a comunicação aumenta o clima de união. O casal é um time que deve ganhar. E as vitórias acontecerão se o marido e mulher tiverem harmonia ao enfrentarem entre os obstáculos da jornada, avançando juntos, como uma verdadeira equipe. Nesse sentido, a boa comunicação colabora para que ambos caminhem em unidade, visando a um propósito em comum. Fortalecidos pelos vínculos criados no dia a dia, entenderão que as brigas não são a melhor tática para avançar em seus objetivos, mas distrações que minam a eficácia de ambos. E é verdade, porque às vezes, como nós dissemos, vamos continuar sempre, vamos nos lembrar sempre da nossa leitura de Gênesis. Enquanto eles estavam unidos e entendendo, e se entendendo na comunicação, o que acontece? Eles estavam avançando. Mas à medida que entrou entre eles a confusão das línguas, já não se entendiam mais. O que é que imperou? Brigas, desavenças. Porque um exemplo, como eles estavam construindo aquela torre, alguém que estava ali em cima precisava de massa. Não é? Precisava de massa para poder ir assentando os tijolos que eles estavam fazendo. Então ele pede massa, mas o do meio entende que era tijolo, manda tijolo. Fala, mas eu não pedi tijolo, eu pedi massa. Então vejam só como já começa a gerar conflitos. No casamento não é diferente. Às vezes nós vamos dando muitas oportunidades para desentendimentos. Às vezes nós deixamos de falar francamente o que nós estamos sentindo. E é muito importante que nós sejamos claros, um para com o outro. Porque se eu não vou falar agora, eu não vou falar depois. Aquilo nós vamos guardando, não é? Nós vamos guardando e aquilo não é salutar. Às vezes nós estamos achando que, eu não vou falar para não magoar, para não entristecer, só que você não está magoando e entristecendo o seu cônjuge. É você que está ficando com o problema. E vai chegar uma hora que aquilo vai se tornar insustentável. Então é muito importante que entre o casal se tenha sempre um diálogo franco, respeitoso, não é? Aonde você expõe o que você sente, aonde você fala o que você está sentindo, aonde você coloca o que você está passando,
aonde você coloca aquilo que você espera do seu cônjuge, porque ele também vai dizer aquilo que ele espera de você. Porque são duas pessoas que estão se ajustando. E isso tem que ser constantemente. Não é porque você casou um dia, ou há um mês, ou há um ano, que esse diálogo existe. Mesmo que você tenha 70 anos, 50 anos, 30, 40, 20 anos de casado, não importa o tempo. O que importa é que esse diálogo, é que esta comunicação não deixe de existir. É necessário que isso aconteça sempre. Para o quê? Para o bem comum da família. Para o bem comum do seu casamento, do seu relacionamento em família. É um bom exemplo para a família. É extremamente benéfico que os filhos vejam que os pais são grandes amigos. Às vezes, né, são grandes inimigos. Olha que coisa terrível. E o filho está vendo isso. E como vai ser formada a mente dessa criança que vê o pai e a mãe em constante atrito, em constante desavença, em constante desentendimento, em constante brigas? Como vai ser formada a mente? O que essa criança vai levar para si? Se os pais estão mais preocupados em manterem a inimizade do que a amizade. Então nós precisamos ter esse cuidado de procurar manter aquela amizade que nós tínhamos no início. Porque o que levou eu ou levou você até o matrimônio? Não foi porventura a amizade, não foi o apreço, não foi o carinho que você teve no início quando você começou a namorar? E depois quando você passou pelo noivado, até chegar ao casamento? Então por que deixar a amizade acabar? Por que deixar aquele relacionamento do início embora? Então cabe aos pais, cabe aos cônjuges, mãe, pai, marido, mulher, zelar pela boa integridade do lar. É um procurando zelar, é o outro procurando zelar em benefício comum da família. O bom testemunho do casal, inclusive, extrapola o ambiente imediato do lar e pode influenciar outros parentes positivamente. Um casal que se comunica com inteligência e amor serve de inspiração e modelo. É por isso que todos os dias pela manhã, eu preciso falar: eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Porque quando nós falamos isso, nós vamos ter mais prudência. Nós vamos ter mais vigilância para tratar o nosso próximo, como lidar com o nosso próximo. E quando há esse amor, quando há essa inteligência no casal, é o que nós dizemos sempre. Quando Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele quis dizer o quê? O vosso testemunho seja visto por aqueles que estão ao seu redor e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. Foi isso que Jesus quis dizer. Então olha a responsabilidade que nós temos. Termos uma família abençoada significa eu também me moldar segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus tem determinado, segundo aquilo que Deus tem falado. Porque se eu não fizer isto, então logo no meu testemunho não terá eficácia nenhuma. Eu não conseguirei convencer nem a mim mesmo. Eu não conseguirei convencer a minha companheira. Não conseguirei convencer os meus filhos, porque os meus atos falam mais alto do que as minhas palavras. E aqui está dizendo que nós precisamos manter um relacionamento sadio, uma comunicação sadia, um para com o outro. Os livros, eu quero apontar alguns livros aqui que seria bom, se você pode, que você compre para você ler. Isso vai ser bom para ajudar no seu relacionamento familiar.
Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5 livros, tá? São livros, não são caros, e é um investimento, né? Investir na sua família não tem preço, não é? Não tem preço. Então, o primeiro livro é As 5 Linguagens do Amor, que nós vamos, inclusive, agora falar sobre essas 5 linguagens do amor, conforme eu havia dito para vocês. Tem um outro livro, Casados e Ainda Apaixonados. Ai, que delícia. Tem livros cristãos e não cristãos, mas que são de pessoas que são profundos conhecedores da matéria, que são professores de universidades, que traz um bom embasamento para o relacionamento familiar. Um outro livro que é muito bom, Falar e Ouvir. Às vezes nós temos essa dificuldade, né? Eu gosto muito de falar, mas eu não gosto de ouvir. Né? Por isso que alguns dizem assim, que Deus, na sua excelsa sabedoria, nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Ou seja, é melhor ouvir do que falar. Né? O segundo livro é Casados e Ainda Apaixonados. Isso não pode morrer, irmãos. Não pode morrer. Lembrem-se, não é, que o propósito de Deus, o plano de Deus, quando foram, não é, interrogar Jesus, eu gosto de falar isso porque é o que Jesus falou. Quando foram falar a ele acerca da separação, do divórcio, e quiseram pressioná-lo, o que Jesus fez? Ele foi lá no princípio. E ele falou, olha, no princípio de todas as coisas, não foi assim. O plano de Deus é que os casais se amassem e continuassem apaixonados. Até o quê? Até quando? Aí a palavra também fala, até que como é que diz? Pode pegar o microfone e fala no microfone, irmão Ronaldo. Até que a morte nos separe. Então, não é até que a briga nos separe, não é? Mas não. Então isso quer dizer que somente a morte vai separar. E há situações que nós conhecemos que o casal era tão unido, mas tão unido, que a esposa foi primeiro, 15 dias depois o esposo foi atrás. Não conseguiu ficar sem a sua esposa. Estavam tão ligados, tão juntos, tão próximos, que ele não conseguiu ficar sem ela. E foi em seguida. Então, irmãos, esse é o propósito e o plano de Deus. O outro livro, Família Indestrutível. Olha que maravilha. Tem muita coisa boa, irmãos, para a gente poder, fortalecer o nosso relacionamento em família. Para que nós venhamos ter, as bênçãos de Deus na nossa casa. E para finalizar, um outro livro também que é tremendo. Olha só o título, que bacana. Perdão total no casamento. Precisa, não é? Esse é profundo. Porque não tem esse negócio de aí eu te perdoo, mas não tem mais. Perdão é perdão. Mas não existe. Não é? Porque quando você coloca o mais, sempre tem, não é? Mas olha, sempre tem uma reserva aí. E o Senhor está dizendo, tire essa reserva. Porque nós temos que ser como Deus. A palavra fala que Deus, quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós erramos, quando nós pecamos e pedimos perdão, a palavra fala que Deus, Ele pega tudo aquelas falhas, aqueles erros e joga no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais, graças a Deus. Que coisa linda.
que Deus não nos lembra das nossas falhas. Deus não nos lembra dos nossos erros. Que coisa boa. Porque já pensou se Deus... Olha, eu te perdoo, mas... Não é? Entendeu? A lei da semeadura. Mas isso não é Deus, somos nós. Não é? Que a diaconisa Gilmara falou assim, como é que é, irmão Gilmara? Fala no microfone, fica mais fácil para todos ouvirem. Eu acho que esse microfone, a bateria está ruim. Será que... O mais é a consequência. É, aquele caso, né? Um exemplo, a pessoa cometeu uma falha. E aquilo vai trazer consequências para ele e para a sociedade, ele tem que pagar por aquilo. Não que Deus não o perdoou. Então, a gente Né? tem essa ciência, né, de que o perdão realmente a gente recebe da parte do Senhor. E às vezes esse mais, quando é colocado dentro do casamento, é as consequências. Porque tem algumas coisas que mesmo liberando o perdão, fica na vida da pessoa como uma nódoa. Então, dependendo da gravidade do que aconteceu, é somente com muita ajuda do Senhor para conseguir passar por cima de tudo aquilo e permanecer unidos, O perdão, permanecer se amando, permanecer se perdão, respeitando. na verdade, não é para quem ofendeu. É para quem foi ofendido. Porque quando o ofendido consegue liberar o perdão, a cura é nele. É ele que vai passar tranquilamente por aquela situação. Aquilo que ele sofreu não vai lhe causar uma mágoa profunda a ponto de trazer fisicamente uma doença que pode o levar à morte. Então, na verdade, às vezes a gente acha que a pessoa que ofendeu é que está sendo beneficiada, mas na verdade o perdão é para quem foi ofendido, é ele que é resgatado. Por isso que nós precisamos entender a eficácia do perdão. Por isso que Deus fala assim, na oração Jesus, ele vai dizer assim, na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque na verdade a cura é para aquele que foi ofendido. Porque ele sofreu o dano. É ele que precisa de cura. É ele que precisa de ser restaurado. Aquele que praticou já vai sofrer o dano por ter praticado. Mas o mais ofendido, aquele que mais sofre, é o que foi ofendido. Por isso que o perdão vai curar ele, ela. O perdão vai tratar ele, o perdão vai tratar ela. E quando o perdão é dado, a cura, que vem lá do íntimo, é aí que o Espírito Santo trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. Então eu vou descer aqui o telão, porque nós vamos projetar, por favor, querido, nós vamos projetar, eu vou lendo aqui, você que se quiser ir acompanhando a leitura, e no finzinho eu vou passar um vídeo que vai falar exatamente sobre isso, sobre o que nós vamos falar agora, mas aí você olhando, você vendo, vai ficar mais fácil de você gravar, perfeito? Então, essas 5 linguagens do amor, do escritor Gary Chapman, e ele foi usado por Deus, né, servo de Deus, para poder identificar. Ele foi aquele que identificou as 5 linguagens do amor, conforme nós estamos falando aqui rapidamente. Então, nós vamos abordar aqui nesse momento, não é, as maneiras, as formas desta linguagem do amor. Esse livro são as 5 linguagens do amor, escrito por Gary Chapman, que aborda exatamente as 5 maneiras de experimentar e expressar o amor. Mas voltando ao foco principal, as 5 maneiras de lidar com o amor expressado e recebido são muito importantes, e entender sobre elas auxilia na manutenção do seu relacionamento. Foi aquilo que eu disse. Quando nós entendemos o que a esposa está falando, o que ela está dizendo, a maneira de linguagem do amor dela,
E quando ela entende o que o esposo está falando, a maneira como o esposo está vendo as coisas, e como ele tem a linguagem de amor dele, e ela também consegue perceber, consegue notar, o relacionamento vai ser maravilhoso. A comunicação vai ser linda, vai ser maravilhosa. Então isso é importante. É muito bom que isso aconteça. Não é? Então, poderíamos dizer que uma pessoa pode ser carinhosa com o seu cônjuge, mas ele ou ela é muito fria. Às vezes não acontece isso. Mas normalmente é a esposa, né? Nossa, eu me dedico, eu sou carinhoso, mas o meu marido é muito frio. Nossa, parece que ele não entende. Sabe, é uma coisa difícil. Outra situação é dizer que ama, não é? Às vezes a mulher precisa ouvir do marido que ele a ama. Ela sente essa necessidade, não é? Mas parece que a outra pessoa não liga muito para isso. Então a pessoa se sente o quê? Não se sente amada. Por quê? Porque ela espera que o esposo diga para ela: olha, você está linda hoje. Nossa, que beleza, olha o seu cabelo, olha, ficou bonito esse penteado que você fez. Mas às vezes o marido, ele tem uma outra linguagem de amor. Então aquilo para ele parece que não tem muita, ele não consegue enxergar aquilo. Então a mulher se sente desprezada. Por quê? Porque não houve essa comunicação. Então esse irmão, o Gary Chapman, fez um estudo e separou as 5 linguagens do amor. Então foi aquilo que nós falamos aqui. Não é que no Brasil nós temos uma mesma língua, todos nós falamos a língua portuguesa. Porém, em determinadas regiões, uma mesma palavra tem um sentido diferente. Ou uma pessoa, como eu disse, do guri, não é? Uma coisa é guri, é piá, e o outro é menino. Então perceba, é uma mesma pessoa, porém com linguagens diferentes. E se nós não entendermos isso no casamento, nós vamos ter problemas na nossa comunicação, no nosso relacionamento. Então vamos lá. As linguagens do amor não se aplicam apenas para namoros e matrimônios. Elas também acontecem na criação dos filhos. Cada criança possui uma maneira única de sentir e expressar o amor pelos seus pais. Gary Chapman também possui um livro que nós já falamos aqui, denominado As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Tem essa de adultos e ele também tem, e é bom que você, se você puder, anote isso e compre. As 5 linguagens de amor das crianças, de como elas veem as coisas. Então vamos lá. A primeira que nós vamos falar aqui, a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. O que vem a ser isso? Veja a situação. Seu parceiro sempre pede a sua opinião para as atitudes que vai tomar, ou se ele está fazendo a coisa certa. E então, você percebe que ao dar a sua opinião sobre o assunto, ele vai lá e faz o que precisa ser feito. Aquele de seu companheiro pode ser indeciso, pode ser, mas é muito provável que a linguagem do amor dele sejam as palavras de afirmação. Pessoas que possuem as palavras de afirmação como maneira de experimentar e expressar o amor, precisam que as suas ações sejam afirmadas e confirmadas pelo seu cônjuge. É aquele exemplo que eu disse agora há pouco. É quando a mulher precisa ouvir: eu te amo. Se ela não ouve eu te amo, ela fica abatida, não se sente amada. Porque ela precisa desta palavra de afirmação. Nossa, como você hoje limpou a casa maravilhosamente bem. Como você fez isso tão rápido. Olha, você é um show, hein? Tanto a mulher como o marido
se ela tem, ou se ele tem, essas palavras de afirmação, esta é uma das linguagens de amor dele ou dela, é muito importante que você faça isso. Por que que acontece, e o diabo sabendo disso, nosso adversário, quando, um exemplo, a mulher, ou o homem, vamos dizer assim, tem estas palavras de afirmação, e isso não acontece dentro do lar, o que acontece? Quando ela sai para fora, e ela recebe um elogio, uma cantada, aquilo mexe com a estrutura dela. Por quê? Porque dentro de casa, o que ela esperava ouvir do marido, ela não ouve. O que ele esperava ouvir da esposa, ele não ouve, mas ouve lá fora. É quando a pessoa começa a ser tentada. E começa, às vezes, a olhar para um outro lado que não deveria olhar. Por quê? Porque dentro de casa o cônjuge não conseguiu perceber a linguagem de amor daquela pessoa. Às vezes estão juntos há tantos anos e não conseguiram ainda perceber. Ainda não percebeu que uma palavra faz toda a diferença. É quando a mulher diz assim, poxa, eu me arrumo para o meu marido, eu faço o cabelo para ele, eu uso aquela roupa para ele, ele nem nota, ele nem viu, não falou nada, não percebeu nada. Isso é o quê? Dificuldade da comunicação. E acontece no meio dos casais ou não acontece? Acontece. Porque ele ou ela não percebeu ainda que aquela pessoa tem as palavras, ou precisa das palavras de afirmação. Ou seja, elogie. Não custa nada. Olha para sua esposa e fala, olha, você é linda demais. Eu sou feliz porque Deus me deu você para mim. Ou me deu para você e você para mim. Fale isto, não custa. Maridos, fale isso para suas mulheres. Mulheres, fale isso para os seus maridos. Sou feliz por ter você do meu lado. Meu companheiro, meu amigo. Porque é isso que um precisa ser para o outro. Companheiros, amigos sinceros, verdadeiros. Parceiros em todas as horas. É isso que é o casamento. Uma outra linguagem do amor. Então vejam só, nós falamos aqui sobre palavras de afirmação. Uma outra é tempo de qualidade. O que vem a ser esse tempo de qualidade? É aquela pessoa que gosta de ter você perto dela. O tempo todo. Não é só 15 minutos do dia. Mas por ela fica com você o dia todo, a noite toda, a semana, o mês, o ano, agarrado com você. Tem esse prazer, é dela, é dele isso. Então, as pessoas que possuem a linguagem do amor, tempo de qualidade, valorizam o tempo que você dedica para elas. Ou seja, ao estar em uma conversa com seu marido, você quer que ele preste atenção somente em você e no assunto que vocês estão conversando. Para você, ele estar dedicando atenção às outras coisas neste momento, lhe deixa muito chateado ou muito chateada. É o que nós falamos há pouco, não é? A pessoa está conversando com você, se você não dá atenção para ela, ela fica chateada, fica magoada. Porque no tempo de qualidade dela, você tem que dar atenção. Enquanto você está falando, enquanto ela está falando, ou ele está falando, ele quer atenção. Se você não dá esta atenção, então logo não serve para nada. Quando a pessoa experimenta e expressa o amor através do tempo de qualidade, é fundamental para ela que o companheiro ou a companheira a conheça bem. Se o seu cônjuge esquece que você está de dieta, por exemplo, e lhe compra o seu sorvete favorito,
isso lhe deixará descontente com a situação. E não é verdade? Às vezes a pessoa quer agradar, não é isso? O marido, poxa vida, sabe que a mulher gosta do sorvete de chocolate. Ele vai e compra o sorvete de chocolate para agradar a ela. Mas como ela já havia dito para ele que estava de dieta, se ele leva o presente para ela, que é o sorvete de chocolate, que ela tanto gosta, ao invés dela se alegrar, ela vai se entristecer. Por quê? Porque ele não prestou atenção no tempo de qualidade dela. Ela falou para ele: estou fazendo dieta, amor. Ele ouviu. Mas como a linguagem do amor dele é diferente do dela, ele quis agradá-la, levando um presente. Nós vamos falar sobre isso. Quando ele leva o presente na intenção de agradar, ao invés de agradar, o resultado, ao invés de ser positivo, é negativo. Por quê? Porque o tempo de qualidade dela, naquele momento, não era para ele levar o sorvete. Era para ele dizer: amor, continua firme na sua dieta, porque se você está fazendo, é porque você sabe o que você está fazendo. Eu vou tomar um sorvete, mas continue na sua dieta. Entendeu? Né? Não sei se a tentação de ver tomar vai fazer ela tomar, né? Ai, ai. Um outro tipo de linguagem do amor são atos de serviços. Ou seja, sente prazer em servir, fazer algo pela pessoa amada. Então, olha lá, o que diz assim: ao se sentir amado, quando alguém faz algo para você, quando alguém lhe cuida, a sua linguagem do amor é de atos de serviço. Aqui o indivíduo valoriza a atenção e o cuidados que estão dedicados a ele. Não precisa ser um grandioso ato. O simples ato do seu amor preparar um chá para você, lhe faz sentir valorizado. Essa atitude lhe traz segurança, cuidado, atenção e valorização. Então, esse atos de serviço é quando é aquele caso, um exemplo, não é? A pessoa que estava lá com os atos, não é, de tempo de qualidade, que queria que o marido desse toda a atenção para ela, e às vezes o marido não deu, mas se ele leva, o dele é atos de serviço, e ele leva um sorvete para ela, naquele momento ela não dá muito valor. Mas aquele que recebe, quando ele tem esses atos de serviço, quando alguém lhe presta alguma coisa, ele se sente valorizado, se sente feliz. Tem outros que têm atos de presente, é outro tipo de linguagem do amor. É quando a pessoa, ela se sente feliz em receber alguma coisa. É aquele caso em que não importa o valor do presente. Não importa se às vezes o marido, ele está passando e numa loja ele vê um quadrinho, não é? E ele, naquele quadrinho, ele lembra da sua esposa, fala: puxa vida, eu vou levar para ela colocar em algum lugar do nosso quarto, que eu acho que ela vai gostar desse quadrinho. E ele pega e compra aquele quadrinho que custou, sei lá, 5, 10 reais. Mas ele leva e entrega para sua esposa. Mas como ela tem os atos de amor, de presentes, ela se alegra com aquilo. Por quê? Porque ela para e fala assim: puxa vida, meu marido se lembrou de mim. Olha, em todo esse dia, meu marido tirou um tempinho para ir até a loja e comprar esse presente e trazer para mim. E ela fica imensamente feliz com aquele gesto do seu marido ou da sua esposa, que faz isso para ele ou para ela. Não é o valor do presente, se é muito caro ou muito barato, não é isso. O que realmente valoriza para aquela pessoa é o gesto, é o ato de ser lembrada, de ser lembrado. Então, esses atos de amor presentes, é isso.
que é muito interessante quando nós analisamos. Um outro atos de amor que é muito importante que nós entendamos e conheçamos é o toque físico. E o que é isto? Não é? Assim como as outras linguagens do amor mencionadas acima, o toque físico faz com que você se sinta amado ou amada ao ser tocado. Assim como as outras linguagens do amor, as pessoas que se sentem amadas com o toque físico possuem tendências à sinestesia. Isto não é uma regra, mas ocorre em grande parte dos casos. Ora, o que é então sinestesia? Eu fui buscar o significado. É a associação de palavras ou de expressões que combina várias e diferentes sensações humanas numa só representação. Então, é aquele caso que quando a pessoa é tocada, quando a pessoa se sente, um exemplo, quando a pessoa recebe um abraço, aquele abraço para ela significa tudo. Ela sente prazer em que o seu companheiro ou que a sua companheira fique assentado horas ali abraçado com ela. Ela se sente bem. Aquele gesto, aquele ato, traz para ela uma sensação gostosa. São vários sentimentos em um só. Isso são a linguagem do amor do toque físico. Não é somente o estar no ato sexual, não é isso. Mas um toque, um abraço, um beijo, um cafunézinho. Então isso tudo traz, uma sensação tão boa, tão gostosa, que aquela pessoa fala, nossa, isso é que é amor, isso é que é ser amado, isso é que é ser cuidado, isso é que é ser cuidada, isso é que é ser amada. Por quê? Porque a pessoa recebeu aquilo que ela precisava e aquilo que ela gosta. Então, essas 5 formas de linguagens do amor, é importante que você descubra no seu companheiro. É importante que você observe, que você preste atenção. Porque, um exemplo, se o seu companheiro, se a sua companheira tem esses toque físico de amor, então dedique um tempo maior, fica abraçado com ele. Vai lá, se pendura no pescoço dele. Se você percebe que ele gosta, que ele se sente bem, se pendura, fica lá. Por quê? Porque isso vai trazer para ele ou para ela, vai trazer uma alegria, uma tranquilidade, uma paz. Isso vai fortalecer o seu relacionamento. Então, para finalizar tudo isso que nós falamos aqui correndo, nós vamos passar um vídeo para você poder, olhando, entender melhor sobre as 5 linguagens do amor que nós falamos aqui nesta manhã. Amém? Logo em seguida, a palavra está com o pastor Francisco, com o superintendente, com a secretária, para fazer as devidas, os relatórios da escola bíblica desta manhã. Muito obrigado. O marido chega em casa com um salário enorme todo mês. O marido chega em casa com um salário enorme todo mês e compra todos os presentes possíveis para sua mulher. Mas sua esposa não está feliz. O que ela pensa? Ele não me deu nenhuma atenção o mês inteiro e agora vem querer me presentear? Ao que ele pensa: eu trabalhei tanto durante todo o mês para poder trazer todo o luxo possível para ela e agora ela não quer isso? Oi, meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. E hoje vamos mostrar um dos grandes motivos que os relacionamentos, seja de marido e mulher, pais e filhos, dão muitas vezes errado. A resenha hoje é sobre o livro
as 5 linguagens do amor. E essa discussão entre marido e mulher, que é mais comum do que o normal, começa pelo fato de não entendermos qual é o real significado do amor para cada pessoa. Ganhar presentes pode ser uma demonstração de amor para alguns, mas para outros não. O mesmo ocorre em fazer declarações de amor, passar muito tempo um ao lado do outro, entre tantas as outras nossas definições de amor. Da mesma forma que existem línguas diferentes, como português, inglês ou francês, também existem variâncias sobre o significado de amor para cada pessoa. Como o título do livro diz, existem basicamente 5 linguagens do amor. Linguagem 1. Palavras de afirmação. Você está em casa e ouve juras de amor. Quando prepara uma comida, ouve que ninguém faz uma janta melhor que a sua. Quando se arruma para sair, vê a admiração nos olhos do seu parceiro ou parceira. Ah, você ficou tão lindo com essa camisa. Ou, você está ótima com esse vestido. Se você se imaginou nessa situação e gostou da experiência, essa é a sua linguagem do amor. Ter alguém para te elogiar, até publicamente, te faz se sentir a pessoa mais amada do mundo. Inspirar coragem no seu parceiro é uma das formas mais nobres de potencializar o poder de quem está ao seu lado. Linguagem 2. Qualidade de tempo. Agora imagine que Pedro e Helena chegam em casa após um dia em seus trabalhos. Helena quer ter um tempo gostoso com Pedro, mas Pedro vai para a sala e, enquanto conversa com sua mulher, também vê o jornal e checa de 5 em 5 minutos seu celular. Eles passam 3 horas assim. Agora uma outra situação. Imagine que ao invés das 3 horas, eles passassem apenas uma, mas que Pedro deixasse a TV e celular de lado e desse total atenção à sua esposa, conversando e usando toda a sua empatia para tratá-la bem. Se você entende a diferença entre essas duas situações e prefere logicamente a segunda opção, há uma grande chance de você ter essa linguagem do amor. Qualidade de tempo é se dedicar sua inteira atenção a outra pessoa, sem dividi-la. Não significa sentar no sofá e assistir televisão. Quando o tempo é gasto dessa forma, quem recebe atenção, na verdade, são os programas de TV e não o seu amor. Qualidade de tempo é sentar no sofá com ela desligada, olhar um no outro e se dedicar totalmente à situação. Pode ser brincando de bola com seu filho ou tendo a curiosidade de saber como foi o dia de quem está ao seu lado. Linguagem 3. Receber presentes. Essa é clássica e simples. Se você é daquelas que gostam de receber rosas, cartões e outros mimos, ou se é daqueles que ficam felizes quando sua mulher percebe que você está sem meia e que no outro dia ela aparece com várias que comprou de presente para você, talvez receber presentes é a sua linguagem do amor. Presentes são na verdade um símbolo, uma afirmação visual que você pensou na outra pessoa. Uma forma simples de mostrar seu amor, mas que é negligenciado por milhares de pessoas, principalmente após o casamento. Linguagem 4. Formas de servir. Realmente ela me ama. Ela me apoia em todas as decisões, me ajuda tanto em casa quanto no trabalho. E mais do que tudo, ela ainda passa a minha roupa. Tirando a parte que odeio passar roupas, quem pensa assim normalmente tem essa linguagem de amor. Para essas pessoas, o amor é baseado em ações do parceiro. Se ele ou ela faz seu café, te ajuda dando conselhos ou faz qualquer outra coisa que te ajude, a pessoa te ama. Para quem não tem essa linguagem, pode até parecer um pouco estranho e talvez até parecer malandragem alguém dizer que ama alguém pelo que as pessoas fazem por ele. Mas quem tem esse tipo de linguagem se sente realmente mais amado e apreciado quando percebe que alguém tomou alguma ação por causa dele. Linguagem 5. Toque físico. Essa é para quem precisa estar sempre de mãos dadas e que precisa de mais abraços e beijos que o normal. É bem visível quando alguém tem essa linguagem, porque conseguimos ver. São casais de namorados andando na rua, onde um deles parece um carrapato no outro. É o parceiro que sempre busca assistir filmes em casa, com o pretexto para ficar abraçado durante horas e mais horas. E também é visível em crianças que saem correndo em direção aos pais, em busca de um abraço depois de um longo dia de serviço. E não esqueça que isso serve para os dois lados da moeda. Essas pessoas são mais sensíveis tanto a um abraço caloroso, mas também são bastante sensíveis a uma discussão, seguida da falta de abraços e beijos. Pronto,
Agora já resumi as 5 linguagens. Mas e agora? O que fazer com toda essa informação? Agora, ou você vai querer trocar de vídeo e não dar a mínima atenção para isso, o que definitivamente é o que eu não quero que você faça, ou agora se dar ao trabalho de entender essas 5 linguagens e descobrir, tanto em você quanto nas pessoas próximas de você, qual é a linguagem de amor delas. Seu filho talvez precise de mais pequenos presentes. Sua esposa pode estar querendo ouvir um eu te amo. Sua mãe pode estar precisando de 1 hora a mais de conversa. E seu pai pode estar querendo que você leve ele ao médico ou algo do tipo. E para tentar ajudar, aqui vão 3 sugestões para se descobrir a primeira linguagem do amor das pessoas. 1. O que a pessoa ao seu lado faz ou deixa de fazer que mais o magoa? O oposto disso é provavelmente sua linguagem de amor. 2. O que mais você pede para seu parceiro ou parceira? Ou o que ele ou ela pede para você? Aquilo que é mais requisitado provavelmente é o que faz a pessoa se sentir mais amada. E 3. Qual é a forma mais frequente de você ou a pessoa expressar seu amor? A nossa linguagem é a que mais entendemos, sendo bem provável que a linguagem que você demonstra seja a sua primeira. A diferença entre dar um abraço apertado ou comprar uma rosa pode não ser tão grande assim para você, mas pode ser a diferença entre um mau ou um bom relacionamento. Nós com certeza buscamos sinceramente amar nossa mulher, nosso marido e também nossos filhos, mas somente amor sincero não adianta. Precisamos aprender a falar a primeira linguagem de amor deles, se quisermos suprir emocionalmente suas necessidades. A partir de agora, o poder é todo seu. Você já sabe e entende as 5 linguagens do amor. Agora comece a perceber isso ao seu redor. Você vai ver como é incrível finalmente entender isso. Posso te dar certeza que fazendo isso, em pouco tempo você verá a enorme diferença em todos os seus relacionamentos. Eu creio que ficou bem claro, né? Para nós entendermos. E é muito importante que você fale o que você espera. Não fique esperando que a pessoa amada, que o cônjuge, descubra o que você gostaria que ele descobrisse. Fale. Ajude. Não é? Aí o relacionamento vai ser muito melhor. Amém? Deus abençoe. As palavras então com a nossa secretária, com o superintendente primeiro e depois secretária, e o pastor Francisco finaliza a nossa escola bíblica desta manhã. Muito obrigado, até a próxima aula, se Deus quiser.